Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aproximando-se o tempo do Advento, que já começa neste domingo, a liturgia já prepara a nossa alma para a vinda do Cristo, para a vinda do Senhor. Claro que o Advento nos prepara para o Natal, para esse tempo forte de contemplarmos o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou no meio de nós. Mas também refletimos diante e com a liturgia e com a igreja para a segunda vinda de Cristo. As leituras nos preparam para o fim dos tempos, para a segunda vinda de Jesus. Nos prepara para o juízo final. A própria palavra de hoje, Jesus, tanto na liturgia de hoje como de amanhã, vai falar desta destruição do templo e de Jerusalém. Hoje ele fala: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Jesus nos fala: não fiqueis apavorados com os sinais que nós estamos vivendo e percebendo. Claro que aqui, quando Lucas se colocou a escrever o Evangelho, já se vivia muitas dessas situações, desses sinais escatológicos. Escatológico, quando você ouvir falar, é quando se fala do fim dos tempos. Então, eles naquela época já esperavam a segunda vinda de Jesus. E já acontecia também naquela época guerras, revoluções, terremotos, fomes, pestes. Aconteciam isso naquela época. E hoje acontece também. Então isso não é para nos desesperar. Como naquela época também, é para quê? É para nos despertar na nossa fé. É isso que o Advento faz conosco, assim como o tempo da Quaresma também. Preparar a nossa alma para a vinda do Senhor. É uma certeza de fé que nós temos, é doutrina da igreja. Jesus voltará um dia para julgar vivos e mortos. É o que nós professamos na nossa fé. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus será o juiz de cada um de nós e de todo este mundo, que um dia ele virá sobre as nuvens para transformar este mundo
novos céus e nova terra. Quando será? Ninguém sabe. Ele próprio fala que nem ele mesmo sabe, nem o dia nem a hora. Então por isso que o próprio Jesus nos alerta, né? Contra os falsos profetas que virão dizendo: sou eu que sou o Messias, que sou aquele que vai anunciar, sou aquele que vai salvar, que vai libertar. Ou mesmo aquele que causa alardes, trazendo medo para o povo. O tempo está próximo? Cremos que sim. Se será na nossa geração ou não, não sei. Faz 2000 anos que nós estamos esperando a vinda definitiva de Cristo. Pode ser na nossa geração? Pode ser. Mas toda essa liturgia que nós trazemos para o nosso tempo era para nos despertar e nos preparar na fé para a vinda de Jesus, para o nosso encontro definitivo com Ele. Assim devemos, queridos irmãos, estar sempre prontos. Talvez possamos pensar, mas 2000 anos Jesus voltou ainda, então vou viver de qualquer maneira neste mundo. O evangelho de domingo é até mais incisivo, né? Que fala para abandonar a gula, a embriaguez, as preocupações do mundo, porque o Senhor vai voltar. E queridos irmãos, quem de nós, né? Nesses tempos que vivemos de epidemias, de pestes, quem de nós nos deparamos ou nos paramos pelo menos um momento para pensar, né? Talvez tenha chegado próximo nosso encontro definitivo com Jesus. Ou de tantos que nos foi colhido e teve seu encontro definitivo com Jesus. E também tantos de nós que refletimos, né? Será que minha alma estava pronta? Porque sim, o juízo, Jesus, Deus, é misericórdia. Tanto que nós vivemos esse tempo de misericórdia. Nossa vida é um tempo de misericórdia. Quem nos salva é a misericórdia de Deus. Nenhum de nós vai nos salvar pelas nossas próprias forças. Porque você faz isso, você faz aquilo, você é salvo. Não, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas claro, tenhamos cuidado em não recusar a salvação e a graça de Deus. E isso se manifesta na nossa vida. O nosso juízo se dá na nossa caminhada. Por isso devemos estar com a alma pronta. Uma fé de expectativa, uma fé de espera, uma fé de esperança, uma fé de conversão. Preparar a nossa alma, meus irmãos. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Podemos partir a qualquer momento. Vimos isso, né? Nesses 2 anos que vivemos de epidemia. Tanto os nossos que estão na misericórdia de Deus, que rezemos pelas almas de todos esses que partiram, né? Deus tenha misericórdia de cada alma, e reze mesmo, precisamos rezar por esses, pela alma desses. E nós que continuamos, temos esse tempo de misericórdia para a nossa salvação, não possamos esmorecer. Nesses 2 anos, tantos que relaxaram na sua fé, deixaram de rezar, voltaram à vida velha, agora é tempo de despertar na fé. Não podemos continuar a viver de qualquer maneira. Jesus vai voltar. Por isso, possamos pensar, que santidade de vida. Como anda a minha vida de cristão? Queridos irmãos, pecados nós temos, por isso que o padre está lá no confessionário, atendendo confissões, devemos pedir perdão a Deus, mas não podemos viver debruçados, abraçados, amarrados aos pecados. Jesus já nos deu a salvação por sua cruz, precisamos pedir a força de Deus, despertar, para que sejamos verdadeiramente bons cristãos, ser sal da terra e luz do mundo, ser luz para tantos que sofrem sem esperança neste mundo. Se nós que somos cristãos, temos a nossa esperança e a nossa certeza da ressurreição e da vida eterna, imagina aqueles que estão distantes. Precisamos ser luz para esses, que vivem sem esperança, que estão no desespero,
A nós, Jesus nos fala: não fiqueis apavorados, não entreis em pânico. É difícil, não é fácil, mas nossa fé está no nome do Senhor. E é Ele que vem ao nosso meio para nos salvar. Segunda vinda de Cristo, Ele já se manifesta em nós, pela presença dEle viva nos sacramentos, na palavra que vos é pregada, na Sagrada Eucaristia, onde Jesus se manifesta no sacramento, para nos salvar, para nos dar força na nossa peregrinação terrena. Assim preparemos, queridos irmãos e irmãs, a nossa alma para a vinda de Jesus. Mas o advento vai se começar. Será que nós vamos viver de qualquer maneira? Não. É tempo de preparar a nossa alma para a vinda do Cristo, que caminha conosco, que um dia virá definitivamente em sua segunda vida para julgar vivos e mortos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.